Ora, então bem-vindos a mais um Coffee Break. Este Coffee Break é muito especial. Temos connosco hoje uma verdadeira lenda da publicidade. Gosto da forma como estou a ser apresentado. Sim, sim. André Torrado, diretor criativo e partner da nova agência Circle, a agência que foi lançada recentemente, agora este mês. É um prazer estar aqui contigo. Bem-vindo ao Coffee Break, que esperamos que seja estimulante e vamos tratar de temas prementes da comunicação. Celular, com certeza. Publicidade, pá. Porquê, olha, em primeiro lugar, porquê lançar agora uma agência? Que características achas que vais trazer ao mercado diferenciadoras? Sendo que já temos uma série, não é, de boas agências a atuar em Portugal. Sim, senhor. Vou fazer um rewind um bocadinho, espero que não muito longo, mas eu gosto de me ouvir também. Pois. Vai ser difícil. Força. E, portanto, isto é um projeto que isto tem um lado clássico, não é? No percurso de muitos criativos, que é o acumularem experiência, o passarem por vários ambientes de trabalho, por várias vivências e formas de organização, e a dada altura pensarem que já sabem como devem fazer a sua. Eu cheguei a esse ponto em que penso que sou capaz, juntamente com as pessoas que me rodeiam, tu és uma delas. Neste caso, literalmente. Exatamente, neste caso ladeias-me. E o termo rodear não foi escolhido ao caso, não é? Chamando de nosso Circle. Vou tentar utilizar o maior número de sinónimos desta palavra. Isto vai ser espetacular. Isto vai ser espetacular e eu vou desafiar todos aqueles que estão a ouvir e a ver a tentar descobrir estes pequenos easter eggs que vamos ter ao longo da entrevista, não é? Para já, qualquer pessoa que nos esteja a ouvir e a ver já tem um grau de insanidade bastante pronunciado. É verdade. Mas e tem muito pouca coisa para fazer. Tem muito pouca coisa para fazer. Exatamente. Mas pronto, voltando à tua questão. Portanto, há aqui um lado de mais do mesmo, que é esta história do profissional que chega a um determinado patamar da sua atividade. Eu já sou diretor criativo há mais anos do que gostaria, porque isso me envelhece, não é? Mas já sou diretor criativo há 12 anos, ou coisa que valha. Já fui diretor criativo em 2 agências, portanto não foi só na primeira agência que gostaram de mim, depois provei a mim mesmo que conseguia ser noutro ambiente e com outro tipo de profissionais, noutra realidade, onde também aprendi. E agora, aliás, como tu sabes bastante bem, isto era um projeto que já se vinha a alongar nas nossas cabeças. É verdade. E que reuniu as condições ideais neste momento, não só pelo grupo de profissionais que nós abarcamos, como pela capacidade que eu acredito que neste momento está instalada, e eu digo sempre isto nas nossas apresentações que eu faço a clientes e possíveis clientes, que nós finalmente temos a capacidade de estar à altura daquilo que queremos oferecer. Ou seja, nós queremos oferecer, de facto, um serviço, como tu disseste bem, há muitas agências em Portugal, por altura da crise, houve uma grande pulverização de agências. Aquele status quo que existia das grandes multinacionais e depois de meia dúzia de pequenas agências portuguesas que estavam um bocadinho às migalhas e em setores muito específicos de atividade, deixou de acontecer. Com a crise, por um lado, com o facto das multinacionais se tornarem demasiado caras e lentas, houve muitos profissionais de grande qualidade que saíram das multinacionais e foram criar as suas agências. E de facto houve uma quantidade de boas agências que se criaram portuguesas. Eu não vou dizer o nome porque eu não quero falar a concorrência, mas houve de facto uma série de boas agências que se criaram portuguesas e a agência portuguesa deixou de ser aquela microsistema com pessoas até às vezes de qualidade um bocadinho duvidosa, para se tornar de facto uma competidora das grandes contas. E o próprio aspecto de intervenção da publicidade também mudou um bocadinho, não é? Sim, como nós, nas relações públicas. Um bocadinho a favor, não é? Eu estreiei-me com aquela lógica do... Qual foi o teu primeiro anúncio? Não te lembras do primeiro copy que escreveste? Eu lembro de vários episódios, alguns até um bocadinho patéticos, que eu recordo. São os melhores, pá. São os melhores.
Para o coffee break são os melhores. Quando estava a estagiar numa agência que já faleceu, que era a Marca Image, uma vez um dos diretores pediu-me para eu fazer um spot de rádio, e eu tinha uma consciência relativamente vaga daquilo que era um spot de rádio, mais como ouvinte do que propriamente como criador, porque no nosso curso as coisas não eram assim tão práticas quanto isso. É verdade, é verdade. Carawal, um brinde Mas eu acho que isso também acaba por ser um defeito, uma falha da maior parte do ensino, pelo menos em Portugal, não é? Epá, É que não há o lado prático, é tudo Há muito muito giro, pouco, teoricamente, sim. mas depois uma pessoa Depois sai para o mercado de trabalho e, quer dizer, E é um admirável mundo novo, não é? claro. mas a nossa realidade era mais curiosa porque, só para pôr aqui todos contextualizados, eu e o Jorge fomos colegas de universidade. O Jorge depois seguiu a área mais ligada às relações públicas, eu segui a área mais de marketing e publicidade. O curso trifurcava no último ano, depois também havia o jornalismo. E nós fomos dos primeiros cursos de sempre, que eu saiba, a fazer pessoas para a área de marketing e publicidade. Ok. O nosso curso tateava ainda um bocadinho e mudou para aí umas 2 ou 3 vezes de programa, e tínhamos 5 anos com um estágio no final que depois deixou de existir, não é, Ual? Nós terminámos no mesmo ano que os alunos do 5º ano, porque nós só tínhamos 4. Exatamente. Portanto, eles terminaram exatamente na mesma altura que nós, com mais um ano de curso. Portanto, as próprias universidades ainda estavam a perceber o que é que nos tinham que dar de informação e de lógica. E agora isto é prática. espetacular. Uma chamada de Nova Iorque, o João não pode atender. Isto era um cliente, hein? Acabei de desligar o telefone. Mas portanto ainda havia esse tatear do que é que é preciso de dar de ferramentas para esta malta, e nós fomos um bocado vítimas disso, e quando saímos, tínhamos um grande interesse em criar coisas, mas não sabíamos exatamente como. E eu lembro que esse diretor, faz-me um spot de rádio, era para, não sei se vocês se vão lembrar, para a TMN, para o Mimo. Lembram-se do Mimo? Mimo, pá. Clássico, pá. E eu criei um spot de rádio de 30 minutos, pá. Eu criei um programa de rádio quando os gajos queriam um spot de rádio. E pronto, e aquilo foi a pessoa a quem eu apresentei o spot de rádio deve ter sido entre o hilariante e o desesperante. Claro. E para mim foi também uma experiência um bocado frustrante. E um momento de aprendizagem. E um momento de aprendizagem, sim. Esse foi o primeiro trabalho que eu me lembro. Depois comecei fiz uma assinatura. Uma assinatura é basicamente a promessa de que a marca carrega consigo junto ao logotipo. E esse foi o primeiro trabalho que eu fiz. Depois, a partir daí fui fazendo tudo um pouco. Mas deixa-me, permitindo que eu interrompa, Miguel, faça favor. puxando o assunto que estavas a falar da crise e no fundo de várias agências irem à vida, não é? Isso de alguma maneira, essa fase que ao fim e ao cabo muitos países acabaram por passar por ela, não foi uma fase que foi pôs na prova dos 9 várias agências, ou seja, aquelas que foram à vida na realidade espremidas, se calhar não... Também eu acho que houve também muita readaptação do ponto de vista económico, não é? Portanto, sim. Porque vivemos tempos de vacas gordas e, portanto, sim. E orçamentos elevadíssimos. Se calhar a exigência seria mais baixa, ou não? Em algumas empresas, se calhar, eu acho que se viveu muito acima daquilo que se podia. Ou seja, quando começou a encurtar de repente, não é? Quando os budgets começaram a apertar e começaram a ficar cada vez mais afunilados, até porque tinham que ser redistribuídos por diferentes tipos de serviços na área da comunicação, o que aconteceu em algumas das empresas foi que empresas que tinham 50, 60, 70 para o mercado português, que era muito elevado, de repente perceberam que não tinham faturação suficiente para aquele nível, não é? E houve grandes quebras A área da publicidade passou por várias etapas que foram marcantes na sua evolução. A primeira de todas foi a separação entre a parte criativa, e o planeamento de meios, que estavam inseridos, não sei se sabem isso com certeza, deves saber isso de certeza, estavam inseridos, isso não acontece no Brasil. No Brasil, as agências de planeamento de meios ainda estão inseridas e as contas confluem todas para o mesmo, penso eu, acho que não estou a dizer parado, confluem todas para o mesmo resultado final.
E isso de antes permitia às agências, tiravam-se margens brutais a nível de planeamento de meios, compra de espaço, e permitia às agências terem mais uma fonte muito grande de receitas que, a partir do momento em que se decidiu não, vamos separar as águas, as agências perderam aí a sua primeira barbatana e começaram a perder bastante income com tudo isso. Depois, de facto, nós em Portugal vivemos uma época de vacas gordas que nós já só apanhámos ali o final, elas já estavam a sair do prado quando isso aconteceu, que foi os anos 90 e 80 e muitos 90. Nós entramos no mercado de trabalho em 95. Não era para dizer, pá. Não era para dizer. 95, não era para dizer. Entramos por aí nessa altura. Ainda havia, portanto, era o fluxo todo dos dinheiros da União Europeia, por aí fora. E de facto foi a altura da Expo, eu estava na agência que fez a Expo na altura em que isso aconteceu, foi a Euro-RCG, passei lá um curto período, mas bastante interessante, e de facto percebia-se que havia bastante desafogo financeiro. Mas esse desafogo financeiro estava de facto aglomerado nas grandes multinacionais. E lá também estava aglomerado todo o talento, ou quase todo o talento, tirando uma ou outra agência engraçada, como a Massa Cinzenta, que tinha o Miguel Esteves Cardoso e o sócio dele, que agora não me estou a lembrar, que é também um escritor engraçado. Havia uma ou outra engraçada, mas depois havia, o resto das agências portuguesas eram todas muito mirradinhas, muito pequeninas. Houve a Guerreiro DDB também, mas a Guerreiro DDB era uma mescla entre uma multinacional. Já tinha também uma... Sim. E depois era tudo. Depois, de facto, houve dois fatores. Foi a crise e foi a evolução do mundo, não é? Que fez com que a publicidade se pulverizasse em vários suportes e várias lógicas que hoje em dia, se uma agência quer ser bem sucedida, tem que agarrar. De antes havia a imprensa, o MUPI, o filme, o spot rádio, uma loucura, umas campanhazinhas de banners no início daquilo que era a web e pouco mais. Portanto, tinhas o Above e o Below the Line. O Above e o Below the Line. Trabalhavas clássico, ali. não é? O Below era muito... Folhetos. E era muito desconsiderado nas agências. Porque era toda a gente queria fazer o filme, fazer a imprensa, o spot rádio, por aí fora. Ninguém queria fazer isso. Quem ficava a fazer isso era... Mas era um bocadinho também uma questão de quase de egos, não é? Também. Havendo esse egos e não menosprezar só. Sim. De folhetos. Egos e não só. Porque tu tinhas a lógica... Era muito fácil mudar de agência para agência. Podias ter... Eu iniciei a minha carreira com 24 anos. Muitas coisas. Se eu não tivesse tido um percurso de vida um bocadinho diferente para preparar uma empresa de americanos que tinham um trabalho interessante e também tinham uma remuneração interessante, e ali estacionei durante vários anos, eu podia ter feito a carreira de salta-pocinhas que havia muito na publicidade nessa altura, porque de facto era muito fácil encontrar emprego na publicidade e saltar de um lado para o outro, e para isso precisavas de levar uns prémiozinhos debaixo do braço. E os prémios eram dados essencialmente aos filmes, à imprensa. A lógica de carreira estava organizada assim. Todos os publicitários também, para além do seu ego, agarraram-se a essa lógica de carreira para ir ganhando mais dinheiro de agência para agência. E tu podias ter diretores criativos ou gajos a ganhar muito bem com 27 anos. Tinham acabado de sair da universidade há 2 ou 3 anos. Mas eu agora lanço aqui uma pequena provocação. Que falaste da questão de conseguires andar a saltar, não é? De agência em agência, que de uma maneira ou de outra ao saltar, acabas por procurar algo melhor, não é? Onde recebes mais, onde és melhor visto, etc. E isso tens que fazê-lo, ou conseguias fazê-lo mais facilmente com prémios debaixo do braço. Será que houve aí um foco errado? Ou seja, em vez de se preocupar mais com o objetivo do cliente, não é para ganhar o prémio? Como em tudo, caiu sem exageros, não é? Aquilo que deveria ser uma consequência tornou-se um objetivo. Ou seja, os prémios passaram a ser o objetivo das agências e não uma consequência de um bom trabalho realizado para o cliente. E isso enviosou um bocado a comunicação e enviosou as carreiras dos criativos, que passaram a ter muito tempo dedicado a fazer aquilo que se chamavam os ghosts,
e que passaram a preocupar-se mais em criar para o seu semelhante do que em criar para o público da marca. Eu estou a exagerar um bocadinho, não é que essa realidade fosse comum a todas as agências, mas havia muitas agências onde isso acontecia. Isso também teve a ver muito, e atenção com aquilo que eu vou dizer, não pareça que eu sou, de alguma forma, racista ou coisa do género, mas é um bocado a realidade, isto poderá ser um bocadinho polémico. Houve uma altura em que o mercado português, e muitas coisas boas eles trouxeram, atenção, que o mercado português teve uma exportação de criativos brasileiros. O mercado brasileiro é um mercado muito mais evoluído que o nosso. Sim. Tem uma qualidade... em termos então de criatividade é uma coisa... Eles são muito bons. Sim, eles são mesmo muito bons. Têm lá belíssimas agências. E trouxeram para cá coisas muito boas. Abanaram a criatividade em Portugal, trouxeram o humor, deixou de haver aquele cinzentismo que estava um bocadinho inerente à comunicação, à criatividade portuguesa. Eles eram criativos porque queriam ser criativos. Não era como muitos dos criativos portugueses dos anos 70, 80, que eram criativos na maior parte dos casos porque precisavam ganhar dinheiro. Porque, no fundo, eles queriam escrever livros, pintar quadros. Sim, muitos deles vinham do jornalismo. Alguns vinham do jornalismo. Portanto, havia aqui uma lógica que não era no sentido de eu sou publicitário porque é uma coisa que de facto me preenche. Não gosto de fazer. Exatamente, mas não era o caso. E o criativo brasileiro veio cá abanar um bocado o mercado e trazer coisas boas e coisas menos boas. As coisas boas foram aquilo que eu acabei de dizer, desempoeirou a criatividade, trouxe o humor, quebrou convenções. No fundo veio abanar a cultura, aquela rígida portuguesa, não é? Que é isso também, ao fim e ao cabo também precisamos. Nós somos um bocadinho, não é? Nós somos um povo um bocadinho... Sim, um bocadinho... somos um povo um bocado especial, não é? Não podemos dizer que... Eu não nos considero um povo triste, mas... melancólicos. Um bocadinho melancólico. Sim, um bocadinho melancólicos. E com tipologia de humor muito própria. Sim, ainda somos muito institucionais também. Existe um nível de institucionalizado. Sim, mas em termos então de maus hábitos... Os maus hábitos foi essa caça ao prémio. Porque no Brasil, e uma vez mais estou a generalizar, não são todas as agências assim, mas está muito instituída a lógica do prémio. O prémio é que te permite... Porque o prémio, depois a cada altura, também se tornou viciante, porque também permite às agências a conquistar alguns clientes. Porque, as agências, estes gajos têm prémios, estes gajos têm visibilidade, estes gajos são bons. Então vou entregar-lhes a minha conta. Pronto. E também houve esta lógica do, vamos fazer ghosts, vamos fazer coisas direcionadas só para festivais, para fora. E perdeu-se um bocadinho, em alguns casos, o foco naquilo que é a publicidade, essencial, que é resolver problemas, não é criar problemas ou criar egos gigantes. A mim parece-me que o que acontece foi que a premissa que acabou por ser desenvolvida foi uma premissa errada, que é avaliar o trabalho das agências pelos prémios que têm. E os prémios, quer dizer, os prémios são dados pelo anúncio mais criativo, mas no fundo o que é que interessa? Porque é que se fez aquele anúncio? A premissa não é totalmente errada. A lógica de ida ao concurso é que está errada. Criar ghosts. Inverteu-se a premissa, não é? Os prémios passaram a ser, em vez de ser um fim em si, portanto, uma conclusão lógica de um trabalho meritório, acabaram por ser a prioridade, o princípio do processo. Não é? Exatamente, isso que tu estás a dizer é corretíssimo. Se eles forem só uma loja, a consequência, é completamente correto que o cliente diga, estes tipos de facto têm aqui não sei quantos prémios, mas são prémios que têm uma base real, porque foram campanhas criadas. O prémio é o sucesso do cliente, não é? Aqui, em qualquer negócio, não é? Claro. Um cliente satisfeito e com resultados visíveis para ele, mais facilmente regressa ao sítio onde foi feliz, não é? Mas será que também não falta um bocado de a parte de educar os clientes, as empresas que contratam as agências, no sentido de perceberem que uma boa agência não significa que tem que ter os prémios todos? Entendem o que eu quero dizer? Sim, mas já com concurso... O foco, assim, sendo eu nas apresentações que estou a fazer da agência que criámos,
explico que o nosso foco é de facto resolver problemas, criar criatividade clara, ter conceitos que as pessoas percebam. Agora, também digo, isto não quer dizer se fazer aquilo que já foi feito, ou fazer mais do mesmo. Isto quer dizer ser original também, quer dizer de vez em quando arriscar, quer dizer fazer coisas boas, não é? Mas aí está, por exemplo, uma empresa, neste caso um cliente de uma agência que não está educado, se calhar não vai aceitar essa originalidade que tens para oferecer, que a Circle tem para oferecer. Entendes onde é que eu quero chegar? Ou seja, tu podes ter um produto muito bom para dar, mas se tu apresentas a uma empresa que não está disposta a arriscar ou a aceitar, não está educada a ter uma mente aberta, se calhar vai cortar as pernas logo. Eu não utilizaria o termo educar, não é? Isso parece demasiado um bocadinho petulante da parte de quem está do lado das agências, querer educar os clientes. Eu acho que tem que haver, de facto, aqui alguma clareza e alguma vontade de fazer coisas que façam com que as pessoas virem a cabeça. Não é? A comunicação publicitária muito facilmente se pode tornar papel de parede. E aí deixa de ser um investimento para ser uma despesa. E a comunicação publicitária tem que ser sempre um investimento que multiplique aquilo que lá se pôs em mais capacidade financeira para a empresa que nos contratou. E agora perdi-me. Eu acho que o grande. Estamos a falar dos clientes e da educação dos clientes, essas coisas todas. Eu acho que, como diz, isso é um bocadinho importante. Eu acho que mais importante é. Mas eu acho que isso verifica-se em quase todas as áreas, estas áreas, não é? Que é. Olha, faz-nos lembrar uma campanha que tivemos associados, que é cada coisa no seu lugar. E nós ainda continuamos a ter alguns clientes que acham que sabem, contratam consultores, seja de relações públicas ou especialistas em publicidade, e continua a surgir campanhas que claramente vêm do cliente enquanto a decisão final, não só decisão final, mas pensamento criativo. E não façam isso, porque depois temos de vez em quando umas campanhas muito estranhas a passar na televisão e não é? É verdade. Há alguma tendência. Eu trabalhei no início da minha carreira, 6 meses. Trabalhei numa empresa americana. E a empresa era de facto americana em tudo. Na forma de estar. Para vocês terem uma ideia, eu quando fui lá fazer a entrevista, tinha 24, 25 anos. Fui lá com a minha pastinha, que ainda era muito fininha nessa altura, tinha pouca experiência, e fui recebido por uma senhora, isto num edifício, no Campo Grande, edifício de escritório, portanto, com alguma pompa e circunstância, e eu fui recebido por uma senhora descalça. Era verão, mas a senhora descalça, pronto, tranquilamente, pronto, como português que sou, pouco habituado a estas coisas, se calhar olhei demasiado para os pés dela, mas eram os pés. Mas pronto, achei aquilo curioso e foi um impacto numa realidade completamente diferente. E isto para dizer o quê? Eles de facto tinham cada coisa no seu lugar. E eu fazia as coisas, apresentava-lhes, eu lidava com uma account que tinha trabalhado em Nova Iorque durante 20 e tal anos, estava muito habituado a uma realidade diferente, completamente diferente. Megalómana, quase. Sim. Mas onde cada profissão era muito respeitada. E então, o que é que aconteceu? Pronto, as coisas eram feitas internamente, eram provadas por eles, já se vê, não sei o quê, tal. E depois íamos apresentar isto ao cliente. E o cliente queria alterar coisas, queria mudar, queria tal. E às vezes nós passávamos e ela não percebia isso. O cliente podia dizer, tinha todo o direito de dizer, não gosto. Pronto. Sem outra, explicava os porquês do não gostar e precisava fazer. Mas o que ela não conseguia perceber era o gosto mais ou menos. Mas vamos agora mudar aqui umas coisas e tal. E isso para ela fazia uma confusão desgraçada. E então ela considerava um desrespeito à profissão e a quem tinha feito aquilo e por fora.
Eu, para mim, era tudo novidade. Estavas a aprender, não? Estava a aprender, estava a perceber quem é que tinha razão, como é que eram as coisas e por aí fora. E ela não conseguiu criar ponte com a realidade portuguesa, de tal forma que, já não sei bem porquê, ou por quem, nem interessa muito, pronto, ela acabou por voltar, não para Nova Iorque, para Não era porque trabalhava para Madrid. descalça? Não era porque trabalhava descalça, nem porque o inverno tinha chegado e ela se tinha constipado, nada disso. Winter is coming. Era porque não conseguiu. E esta história que eu já estava a dizer, de cada coisa no seu lugar, eles têm isto muito claro lá. Aqui não é bem assim. E não se trata de vamos lá explicar às pessoas que tem que ser assim. A dada altura também há coisas que nós temos que perceber que são culturais. Claro. Pronto, é a nossa realidade e nós temos que geri-la e entendê-la. Eu acho que Como tu dizes, obviamente que o cliente tem toda a legitimidade para dizer que não gosta, Claro, até porque é ele que está por dentro, mais do que todos nós à volta, é ele que está por dentro de toda a dinâmica. E nós temos que ter uma... Mas como tu dizes, é verdade, muitas vezes o que acontece é eu não gosto mais ou menos. Eu gosto disto, mas podem-me fazer assim. Há uma noção que eu acho muito, mas isso é uma opinião muito particular. Acho que não há uma valorização da dedicação à hora que tu tens. E portanto é fácil porque nós habituámos toda a gente isto ao longo dos anos, não é? Quantas alterações é que você quer? E não se altera, e depois alteram-se, fazem-se para aí 500 alterações, mas o preço mantém-se. Sim. Eu acho que isso não há uma penalização. Sim. Que deveria haver. Aliás, eu devia começar logo antes, porque eu sou um acérrimo defensor de propostas em concursos que deviam ser pagas, porque é o tempo que tu estás. Portanto, isso é uma longa história. Assim. É isso, sou a sério. Nunca irá acontecer, porque por mais que, mesmo que a associação do setor dissesse que sim, haveria sempre alguém que furava, não é? E portanto, furando a coisa depois... Isso é que leva de outra história que não... Nós já tivemos, já tivemos situações dessas, em que fomos ressarcidos, Eu também. Até porque reduziria, muitas vezes, a tonteria que é de fazer concursos com 10 agências. Que é uma coisa que não... Mas isso acaba por ser esse... Eu não falo com 10 canalizadores para ver se para me fazerem um orçamento para... Claro. Falo com 3 ou 4. Não preciso de mais, não é? Mas é quase uma... Já tens muita paciência. Mas isso só... Se viste os buracos de... Acho que é só uma consequência da desvalorização que existe para com esta área. Assim, eu acho que todas as áreas que acabam por ser criativas acabam por sofrer uma grande desvalorização, não é? Assim isso como tu estás a dizer, a questão né? do concurso e vêm das agências e cada uma apresenta ao seu lado e depois só uma é que é escolhida e nenhuma, depois as outras não são pagas, não é? Tu não vais a 10 médicos e depois só pagas aquele que, olha, este pareceu melhor, só pagas esse. Não, quando vais a outro médico, não aceitas. Portanto, eu acho que isso acaba por ser uma consequência. Por aí, não vais pedir uma segunda opinião e dizes, olha, pá, agora não apetece pagar. Não é? Confia mais nisto e tal. Pode ver. Relações públicas e publicidade. Eu acho que é uma vantagem. Em relação à Circle, é uma vantagem para todas as outras. Na altura em que nós, em vários jantares e vários momentos, falámos sobre este projeto e como isto faria sentido aos dois, tu enquanto empresa de relações públicas já com algum tempo de mercado, na altura em que nós começámos a conversar, tinhas muito menos tempo de mercado do que tens hoje em dia. Isto foi um processo que demorou. Não foram 11 anos. Não foram 11 anos. Temos 11 anos aqui atrás. 3, 4 anos. Mas foi o processo que foi o tempo que foi preciso para maturarmos a coisa. E lá está. Isso é uma das vantagens competitivas que nós queremos trazer para o mercado. É o facto de podermos, e isto é uma das razões por que nos chamamos Circle, é o facto de nós, de facto, temos o tal serviço, se quisermos chamar de serviço, que não é a melhor palavra, 360, porque nós conseguimos juntar as cabeças de relações públicas com as cabeças de publicidade a uma mesa e pensar num só espaço físico e pensar num projeto toda à volta e desde o início, estrategicamente desde o início. Temos vários exemplos nesse sentido, já fizemos vários projetos e eu acho que isso nós sabemos que nem todos os clientes vão estar disponíveis para este tipo de abordagem, mas sabemos que aqueles que estiverem provavelmente terão muito a ganhar. E foi esta premissa que nos fez lançar isto em comunhão, para além de que de facto são áreas muito complementares em muita coisa
E também há muita criatividade na área das relações públicas, tal como há muita criatividade na área da publicidade. E são mentes, de facto, que poderão trazer juntamente um raciocínio e uma lógica mais valorizável para as marcas. Foi um bocadinho essa premissa que nos fez lançar a agência também, além de algumas que eu já falei, e que já temos de facto alguns casos bem sucedidos. A campanha que tu falaste, Cada Coisa no Seu Lugar, para a Baia e para a Tabaqueira é um exemplo nesse sentido, e que vai continuar a ser, espero eu, entre muitos outros, e alguns até feitos mais para trás. Sim. Eu tenho aqui uma pergunta para fazer, que acho que estamos a terminar, não é? Julgo que sim. Pronto. Não sei se a audiência quer fazer alguma pergunta. Não podem. Mas então, aqui para terminar, para ti, qual é que é o papel principal ou o papel da publicidade? São tantos. Mas... Posso ficar aqui muito tempo a falar sobre isso. Recentemente... Podes, nós é que não vamos ficar. Podemos ir embora, ficas aqui, fica a gravar. Segunda-feira chegamos. Recentemente tive se pode chamar uma polémica, mas uma troca de palavras no Facebook. Eu nem sou metade a isso. Mas... Tiveste um hater. Não. Eu fui o hater, de certa forma. Não, foi uma pessoa com quem eu considero, que até é uma pessoa, é um escritor e por aí fora, ex-colega nosso, que tinha um post que maltratava um bocadinho a publicidade. Há esta história entre a intelectualidade mais autoral versus a intelectualidade mais autoral, os escritores, os artistas plásticos, por aí fora, versus os desgraçados da publicidade que dedicam o seu raciocínio ao comércio, que comercializam o seu raciocínio, a criatividade e por aí fora. E justamente a minha defesa da publicidade passou por elencar algumas das lógicas que fazem com que a publicidade seja imprescindível. O primeiro papel é informativo. Pura e simplesmente informativo. É dizer às pessoas, olha, este produto tem estas características, por isso, se achar por bem, adquiram este produto ou este serviço, por aí fora. Tem outro papel. Ou tem campanhas de responsabilidade corporativa. Exatamente. Se falarmos mais naquela lógica que quando as pessoas pensam em publicidade, pensam logo só em vender sabões ou em trojar, não é? Ou em trojar, enfim, exatamente. E isso não é verdade, porque a publicidade é de facto muito fiscalizada. Tu tens um código direcionado à publicidade das pessoas que estão ali em cima, e tu não podes dizer que, por exemplo, um medicamento que cura o cancro se não curar o cancro. Portanto, infelizmente. Mas e tudo isso é muito fiscalizado. Tu não podes, esta história de publicitário é um mentiroso bem pago, não é mentira, nem a primeira premissa nem a segunda premissa. Portanto, e depois a publicidade tem aquilo que o João estava a começar a falar, tem outra importância muito grande, que é em conseguir mudar comportamentos. Se fizeres campanhas de índole social e tens imensos ambiental, exemplos nessa área, tu consegues de facto que as pessoas tenham uma determinada atitude perante, seja o que for, seja uma doença, seja um comportamento rodoviário, por aí fora, para conseguir que as pessoas alterem formas de estar e de pensar e por aí fora. Esses eu diria que são as duas principais razões de ser da existência da publicidade. Depois a publicidade também acaba por, uma vez que tem sempre que estar à procura de novas formas de interessar as pessoas por algo que elas à partida não estão interessadas, que é a chamada, que é mesmo publicidade. Tem que procurar muitas vezes linguagens alternativas e diferentes e inovadoras, que depois são aplicadas, que se começam por ser aplicadas na publicidade muitas vezes, e depois são aplicadas a outras áreas da vida, nas artes, por exemplo. Muitas vezes não é por acaso que olha, o Vils tem mais agência de publicidade, ou não é mais de publicidade, é um projeto parecido com a agência de publicidade. Sim. E há assinaturas tão brilhantes do ponto de vista publicitário que
passam gerações que ficam. Sim. Portanto, Exatamente, a publicidade também tem esse papel de Quer memória dizer que coletiva. diz alguma coisa às pessoas, Sim, seja de uma forma cómica, seja de uma forma mais séria, mais emocional. E essa lógica de criação também de uma memória coletiva também é importante na publicidade. Acaba por ter referenciais que ficam. Eu lembro-me de anúncios da minha infância que provavelmente o Jorge também se lembrará e todas as pessoas da minha geração se lembrarão. E nenhuma das pessoas que entrar agora na Guess What ou na Circle se lembrará. Mas pronto, eu diria Mais que jovens. os principais papéis da publicidade primeiro é informar. Informar de forma criativa, não é informar de forma jornalística, é informar de forma criativa e, de facto, sensibilizar para determinado tipo de comportamentos e, ao mesmo tempo, criar, em alguns casos, tendências, sejam elas plásticas, sejam elas plásticas nos diversos sentidos, propriamente. Por exemplo, o filme publicitário trouxe muito à indústria cinematográfica, na minha opinião. Trouxe também bastante, até porque os realizadores às vezes eram um bocadinho os mesmos dos videoclipes com os realizadores dos filmes publicitários. Havia ali uma... Sim, o Ridley Scott, por exemplo, começou. Sim, depois acabou por haver cada pessoa depois acabava por ter a sua assinatura, não é? Portanto, tu quando começas a ver um vídeo, não é? Do Quentin Tarantino, por exemplo, consegues perceber logo que é do Quentin Tarantino, porque ele tem a sua assinatura, portanto. Sim. É normal essa... Portanto, é isso, a publicidade não é nenhum demónio, antes pelo contrário, e as pessoas que o formam, que constituem, é como qualquer profissão, tem pessoas interessantes, pessoas menos interessantes, mas é um universo bastante engraçado, onde as pessoas que estão nos bastidores procuram sempre fazer... desbravar caminho no sentido de criar sempre uma lógica de comunicação diferente, inovadora. É óbvio que também temos o mais do mesmo, como em todos os sítios. É óbvio que também temos fórmulas gastas, como em todos os sítios. Mas se estiver a fazer as coisas bem feitas e se do lado de lá, do lado do cliente, tiveres pessoas que têm consciência daquilo que tem que ser a comunicação, consegues ter um produto final muito interessante. E a publicidade, nesses casos, consegue ser, de facto, muito entusiasmante. E é isso que eu quero que, sem que isto seja uma televenda da Circle, que eu quero que a Circle faça, que é ser mais uma agência, não no sentido de ser mais uma, mas ser uma agência que contribui para que a imagem da publicidade seja mais interessante do que muitas vezes é para muita gente. Espero que consigamos contribuir. Ok. Muito bem. Damos por terminada esta nossa conversa. O André, queremos agradecer a presença dele aqui. Obrigado. Foi muito difícil chegar até aqui. Demorou dias. E até à próxima. Até à próxima. Obrigado. Até à próxima.